Quem empreende, lidera ou decide algo grande sempre passa pelo fogo. E hoje você vai ver aqui na prática como sair dele sem se queimar. Eu recebo aqui meu amigo Ítalo Demingo e hoje você vai conhecer alguém que tem domínio e vivência em vendas para compartilhar o que aprendeu ao longo da sua própria trajetória e construir uma saída para o desafio atual que ele enfrenta hoje. Nesse episódio do Prova de Fogo, eu recebo Ítalo, empreendedor de Belo Horizonte, construiu a sua trajetória através da prática, dos recomeços e da experiência adquirida ao longo de diferentes negócios. Com a formação nas áreas administrativas e vendas, ele costuma dizer que a sua maior escola foi o próprio empreendedorismo. Hoje ele atua no mercado imobiliário, ajudando pessoas na compra e venda de imóveis, sempre com uma visão muito humana, descontraída, entendendo que por trás de cada imóvel existe uma história, uma família e um sonho. Conhecido como corretor da oportunidade, ele é apaixonado por esportes, gosta de pedalar, trilhas e valoriza profundamente os momentos ao lado da sua família, que considera o seu maior patrimônio. Hoje, além de tudo que ele já aprendeu nessa caminhada, ele topou trazer aqui para a nossa mesa um desafio atual que ainda enfrenta e a gente vai construir juntos, aqui, um plano para poder resolver. Ítalo, seja muito bem-vindo ao Prova de Fogo e se apresente, mostre quem é o corretor das oportunidades. Satisfação, Thiago. Obrigado, meu querido. Tá uma satisfação enorme estar aqui com você. É um prazer poder contar um pouquinho da minha história, né? Tentar, talvez, encorajar muitos aí a encontrar, né, uma saída aí dessas provas de fogo que a gente vive na vida. Oh, Então, quantas provas, né? quantas provas de fogo que a gente vem pela vida, mas é nunca desistir, né, Thiago? A gente sempre olhar para frente, ter fé, ter pessoas que também estão do seu lado, que a gente nunca constrói nada sozinho. Eu acho que quando a gente também tem uma estrutura familiar, tem uma estrutura ali que por quem a gente luta, né? Eu acho que isso daí não é porque fica mais fácil, mas eu acho que tem um propósito, cara. Então, quando a gente tem algo a lutar, um porquê a gente luta, então a gente não se depara com problemas, a gente acha que os problemas são só meros desafios e as situações que a gente se encontra às vezes na vida são só ciclos, né? Ciclos que a gente vai entrar e ele vai se fechar. Seja tão ruim quanto bom, que a gente também às vezes não vive só momentos extremamente bom, o tempo todo bom, 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 bom. Aquilo ali não é a realidade de vida de ninguém, só viver felicidade. Mesmo que você tenha uma condição financeira, eu acho que é abundante, eu acho que a gente vê muitas pessoas sempre com uma condição financeira, mas tendo problemas também. Então, não é questão da riqueza, né, financeira, que vai ser isso daí que vai trazer toda a nossa felicidade, né? Então, acho que problema todo mundo tem, cara. Então, é descobrir como sair deles. Então, é esse que é o propósito, na verdade, sempre, cara. Então, tô mais uma aí agora, aí, tentando desbravar mais que eu decidi empreender aí nesses anos aí agora que eu estou numa experiência legal com o ramo imobiliário, mas estou aí me superando de novo, cara, que, porra, você tem que se superar a cada dia. Quem empreende não é fácil, meu filho. Cara, mas o corretor, eu fui de cara porque o corretor de imóveis, quando o cara decide ser corretor de imóveis, eu acho que ele não decide ser só corretor, cara, ele vira psicólogo, ele vira engenheiro, ele vira arquiteto, ele vira, poxa, tudo, porque quando a gente trabalha com o público é diferente, né, cara? Então, quando você está na linha de frente, é o que você estava comentando aí, sobre a gente ser um pouco mais humano, eu acho que é mais ou menos nessa ideia, porque quando a gente lidar com o público, cara, a gente lidar com a história, lidar com a dor. E muitas pessoas, né, Ítalo, assim, quando elas vão adquirir um imóvel, muitas vezes se trata de um investimento de uma vida inteira. Muitas vezes se trata de algo que a pessoa lutou uma vida inteira para poder conquistar, né? Chegar naquele momento, né, é o que eu tô pontuando em questão de ser cada imóvel ter sua história por causa disso, porque
Tem o cara que lutou ali para conquistar ali para o primeiro imóvel, tem o que está ali, né, dando um up, tem um imóvel legal e está querendo um imóvel maior, o cara que teve o primeiro filho e agora precisa de um quarto a mais. Hoje a gente está se deparando com a situação que mudou muito o home office. Hoje até o casal que estava tudo bem, que utilizava um quarto ali para ser o closet, e falou: "Poxa, eu preciso mudar, porque agora a gente precisa de um escritório dentro de casa". Então, mudou muito isso. Então, tem os ciclos das pessoas que, poxa, que também tem a parte ruim, que são as histórias que se acabam, que é muito o divórcio. Hoje, infelizmente, a gente se depara com muito. Isso é demais, infelizmente, essa parte do divórcio. Então, aparece muito imóvel que cai no mercado, e ali são um imóvel no mercado, mais 2 clientes. A gente que está aí no mercado, felizmente, né, vai ter as pessoas que estão vivendo os momentos bons, os momentos ruins, e nós vamos estar ali para amparar. É onde vem a profissão psicólogo, cara. O cara já começa a te contar história e vai se abrindo. Então, assim, tem muita história nesse mercado aí, cara. É um mercado desafiador, Eu desafiador. costumo começar, Ítalo, sempre com uma pergunta mais padrão, né? Porque todas as vezes que a gente fala de empreendedorismo, que a gente fala de negócio, que a gente, cara, a gente empolga tanto que a gente só fala disso, né? Mas antes da gente entrar nesse tema central, eu queria saber como que foi a sua jornada até você chegar nisso que você faz hoje. Puxa, cara, minha jornada foi longa, foi longa. Eu comecei a empreender novo. Eu acho que eu decidi ser empreendedor, já na adolescência. Eu acho que já menino, que eu acho que quando eu era menino eu já estava vendendo figurinha. Antigamente a gente tinha figurinha e tazo, né, a gente negociava tazo, figurinha, a gente fazia de um tudo para poder estar ali. Então estava sempre negociando, então eu acho que eu já descobri o meu tino empreendedor desde novo. E empreender não é fácil no Brasil, né, ainda mais quando você não tem uma abundância de recursos financeiros, que você vai ali com sem medo, a cara e a coragem. Então eu comecei novo, cara. Eu comecei trabalhando, na verdade, como estagiário na prefeitura, aí depois eu e minha esposa. Minha esposa, com 18, minha esposa na época namorada, né, e hoje, graças a Deus, minha esposa. Muito grata a ela, que ela caminhou comigo cada processo desse que eu vou contar aqui, ela estava ali do lado, rindo e chorando e se superando junto comigo. Mas a gente começou com uma loja no bairro hoje, que onde eu tenho um escritório imobiliário, ali na Pampulha, no Uma loja Santander. de quê? Era uma loja de descartáveis, material de limpeza, a gente tinha algumas prestações de serviço também, então a gente começou ali, com eu e ela. Aí dali eu estava nesse ramo, fiz uma ramificação com essa questão da prestação de serviço, que eu sempre fui muito dinâmico, então eu vi que não tinha só a necessidade de eu permanecer ali, dava para a gente começar a delegar, né? Então eu coloquei a loja e pensei que minha esposa podia estar ali, mais um menino, e comecei a ver a prestação de serviço, porque muita gente ia lá na loja, comprava um produto, perguntar para que servia o produto, eu sabia todo para que servia tudo aquilo ali, falei: "Poxa, posso ganhar um dinheiro aí, além de eu só ficar aqui". Fui para prestação de serviço também. Graças a Deus deu muito certo, a gente ficou muitos anos com essa loja, com essa prestação, e depois eu fui empreender mesmo com a loja, eu fui para um ramo que foi o de viagem, não tinha nada a ver, cara. Então, nós abrimos uma agência, foi uma empresa familiar, com minhas irmãs. Eu tenho uma irmã minha que está há muitos anos no no ramo da viagem. Na verdade, foi de família. A gente tinha um tio, que ele tem uma história linda, na Varig, então ele já estava nesse ramo, e minha irmã consolidou uma história com ele lá e seguiu esse ramo, e a gente decidiu. Aí depois dessa daí eu fui para a agência, né, junto com a loja, e daí, surgiu, uma oportunidade, na verdade, da gente, oportunidade não, tinha um sonho do meus pais irem para Lagoa Santa. A nossa agência era lá no centro, de Belo Horizonte, minha loja é na Pampulha, e eu fui para Lagoa Santa. A gente foi, meus pais foram, eu estava com um Lagoa Santa é uma cidade próxima de de Belo Belo Horizonte, Horizonte. mas era distante, né. Acabou que
eu e minhas irmãs levamos a agência para Lagoa Santa, a loja tinha ficado aqui, e aí veio uma turbulência na vida, né, todo mundo tem, as coisas não deu muito certo na agência, acabamos fechando. É o fogo que É o queima, é. cara, mas envolve tanta coisa, né, no meio da vida, são muitas coisas. A gente tem nossas falhas, mas é muitas coisas que envolve. A loja também, a gente acabou fechando nessa transição para Lagoa Santa, e eu decidi ali, eu tomei um baque. Nessa época, foi o meu maior baque da vida, que eu assustei. Eu estava ali, né, eu tinha 2 empresas, era empresário, tinha funcionários, a gente tinha uma empresa, eu e minha esposa também, não eram muitos funcionários, a gente tinha, uma estrutura, né, a gente estava ali, as coisas estavam bem, e as coisas se conturbaram, né, um tempo ali, e acabei fechando a loja, acabamos fechando a agência, e eu falei: "Putz". Recomeçou do zero. O que foi o complicado, que aí eu falei assim, quando a gente empreende, a gente tem nosso know-how, mas quando você vai para o mercado e não tem esse know-how como a carteira de trabalho, né, cara, você não consegue mostrar, falar assim: "Cara, eu sei fazer tudo isso daqui". Se o cara não te conhece, não dá, tem que estar na carteira de trabalho. Eu falei: "Cara, emprego, empresa, o que que eu vou fazer agora?". E fiquei ali, naquilo ali, mas eu fiquei ali também foi assim, ó, da noite para o dia, que eu sou muito dinâmico, cara, eu sou muito elétrico, é tudo muito intenso, e eu falei assim: "O que que eu vou fazer?". Aí eu já saí começando a ligar, pedindo, né, um emprego, porque eu estava com tinha filho, estava com minha filha já na época, Qual que era a idade dela na época? nossa, eu sou ruim de data de Aproximada, aproximada. Era Poxa, muito novinha, era ela bebezinha? novinha. Eu, minha esposa, ela, as coisas meio complicadas, falei: "Se eu não posso ficar sem trabalhar, não tem empresa, então eu vou trabalhar para alguém, né, é o momento, infelizmente. Não posso empreender agora, que para você empreender vem aquela questão do dinheiro também, então tinha um pouco dessa barreira". Aí eu, poxa, parei, sentei, analisei, falei: "Vou procurar um emprego, vou procurar quem eu conheço, pessoas que vão me dar abertura". E fui trabalhar, cara, numa coisa, assim, inusitada, que eu nunca imaginei que eu ia estar dentro, cara. Eu fui mexer com trator em mineradora, irmão. Trator e mineradora. Mineradora. Quando eu me vi, eu estava dentro de um alto forno, numa mineradora, trabalhando ali, e assim, eu não tinha experiência naquilo. Eu entrei, não era operador disso, eu entrei trabalhando na área de locação da empresa, de uma empresa de uma pessoa familiar, assim, conhecida familiar, né, ele me deu a oportunidade, me deu a abertura, falou: "Cara, tem um espaço aqui, no na área de locação, e se quiser eu disponibilizo lá", né, locava essas máquinas para mineradoras. E na hora que eu me deparei lá, eu vi minha base salarial e falei assim: "Essa base salarial para mim não tem como". Eu conversando com um lá dentro, conversando com outro lá dentro, eu sempre fui muito comunicativo, conversei com todo mundo, tal. E um ali, um operador conversando comigo, falou: "Ganhava tanto numa viagem", eu falei: "Putz, pai, vou também lá com vocês". E ali eu dentro da própria área do galpão ali, eu fui aprendendo lidar com as máquinas, porque tinha que liberar as máquinas para sair, tinha que testar tudo, eu aprendi a operar, aprendi fazer. Aí no dia que teve a primeira viagem, ficou precisando de um operador, e eu cheguei para o Valmor perguntou lá: "Ah, você quer ir? Você vai mesmo?" Eu falei assim: "Vamos, então vamos começar devagarzinho aí. Você vai pegar uma hora?" Eu falei: "Vou. Pode mandar aí, pode colocar eu pra dentro". Aí precisava de alguns certificados, fiz alguns certificados que eu nunca tirei, que eu ia tirar até de altura. Tenho medo de altura, eu tenho certificado de trabalho em altura, e tal. Então tirei todos os certificados que precisava e fui. Aí dali eu achei que para mim era pelo menos só um caminho para me juntar o que eu precisava, para me voltar a empreender de E novo, recomeçar de novo. recomeçar de novo. Eu sempre viso que é só o que eu comentei, é um ciclo,
um caminho ali, era um caminho para mim. Eu não podia parar de produzir, a gente não pode parar de produzir em nenhum momento. Aí eu fui para lá, comecei a viajar, mineradora, tal, juntando, 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 fiz minha reserva, primeira oportunidade que deu, eu lá em Lagoa Santa, eu sempre gostei muito de culinária, desse ramo, tal. Aí era um ramo novo também, falei assim: "Vou abrir um restaurante, vou abrir uma hamburgueria, e eu gosto de fazer e vou me empreender nesse ramo". E nisso foi, comecei Aí sair saiu da área de tração descartáveis, limpezas, foi para agência de turismo, depois foi trabalhar com mineração, depois foi para a é, área de alimentação. é isso mesmo. Cara, isso é Loucura. incrível, eu acho muito bom. Aí eu abri, cara, e eu abri assim, era uma casa, de frente uma casa bem estruturada, grande, de frente lá em Lagoa Santa, de frente uma escola, conhecida da cidade. Eu falei assim: "Poxa, eu não preciso de ponto nenhum, vai ser aqui mesmo, na frente da casa, cara. E vamos tocar o barco, vou fazer essa frente toda aqui, vou uma estrutura legal, vou cobrir, vou fazer uma churrasqueira bacana, e vamos fazer aqui parte de recepção, onde que era a parte da garagem, a frente toda da casa virou ali, virou um mini pubzinho, servindo umas Pointzinho. coisas, cara, eu não imaginava que ia bombar do jeito que bombou, porque o pessoal ia, e o hambúrguer ficou conhecido porque eu tudo que eu vou fazer, eu gosto de me imergir, né, aí eu fico ali estudando, sou muito autodidata, então eu gosto de ficar ali, fui, e aprendi, aí eu falei: "Pô, vou fazer um hambúrguer, eu vou fazer o hambúrguer". Eu vou descobrir como que é esse o melhor blend, melhor mistura de carne, quero fazer o molho. Quando eu vi, eu estava tentando fazer o meu próprio bacon, e a minha mulher falou: "Aí também não, isso". Eu falei: "Beleza, então eu vou achar o melhor bacon fatiado aqui para colocar aqui", e fomos. Aí dentro de uma garagem, a gente na cidade lá, é uma cidade menor, tem uma revista, que era a revista da cidade lá, que também tinha um portal lá, tal, era dos empreendedores da cidade. Ganhamos o melhor hambúrguer da cidade dentro da garagem, e daí a gente começou a tomar uma proporção, fomos pra Orla da Lagoa. Lá os restaurantes principais, que são os mais renomados em Lagoa Santa, estava na orla, né. Aí a gente veio um sócio, né, também, meio que Um um primo investidor. um primo postiço que ele era muito bom, vou falar palavras, eu não sei se eu posso falar, mas ele Ah, pode falar, meu querido. ele era muito foda também na culinária, mas na parte ele tinha formação, né, muito conhecido nessa pega, e eu tinha essa dinâmica, ele viu a dinâmica que eu consegui com o restaurante, proporção, ele veio, foi, comeu, e a gente era meio que aqueles parente meio que postiço, né, um primo ali de lado. Aí foi e comeu, falou: "Cara, foda, velho, vamos exponencializar isso, vamos, vamos". E fomos pra orla, cara, e dali a gente ganhou mais 2 prêmios lá na orla lá, e aí veio a turbulência que ninguém imaginava. Acho que essa turbulência foi uma turbulência que ninguém imaginava. Mas dentro até do restaurante a gente teve uma turbulência um pouquinho antes, a gente teve uma chuva forte que destruiu todo o muro da estrutura lá, e poucos meses depois veio o susto da pandemia, cara. E a gente teve essa virada de chave, a gente estava com uma crescente legal lá no na Tinha acabado de cidade. investir. Não, e acabar de investir mais, porque a gente tinha investido na estrutura, porque a gente investiu em parte estrutural, que a gente alugou uma casa antiga, mas assim, dos anos, poxa, nem lembro, dos anos 40, sei lá, que ela era muito antiga, e a gente fez um lugar mó, assim, Moderno. não, ele era uma pegada do moderno, Era um com as coisas mais retrô. um retrôzão E muito legal, fizemos uma sacada com vista para a orla, era um lugar muito gostoso e muito arborizado, era grande, o terreno era quase 2.000 metros quadrados de terreno na orla, era uma estrutura muito legal, cara, a gente começou a fazer uns eventos legais, e do nada, pandemia. Pandemia veio, aí foda, aí todo mundo assustou, falei: "Poxa, o que que nós vamos fazer?" E aí fechou. Cada um ali, os sócios decidiram, né, vou encurtar um pouco a história, se eu falei que a história era complicada, era longa, mas encurtando, aí a gente ali com a pandemia, não podia ficar aberto, porque o aluguel era caro, tinha funcio lá a gente já estava com alguns funcionários,
já estava com uma proporção, o restaurante já estava legal. E aí a gente falou: "Poxa, não dá". Eu não tinha dinheiro para poder segurar os Como é que vai funcionários, segurar a empresa, mais segurar a segurar a minha casa? empresa, não tinha. Aquilo ali foi assustador, aquele momento. Aí a gente falou: "Fechar, vamos fechar", e fechou. Cada um dividiu o que tinha que dividir, o que tinha que pagar, pagou, acertar, acertou, e cada um seguiu. E eu segui com uma boa parte de estrutura, né. Aí de novo eu cheguei e falei assim: "E aí?". Aí eu fui, sentou eu e minha esposa de novo falando: "E aí? O que que nós vamos fazer aqui agora?". E ali foi diferente, porque era uma situação que ninguém entendia do que estava acontecendo, né, na pandemia. Eu acho que foi uma experiência diferente para todos. Não sei quem já viveu aquela experiência, mas foi uma experiência muito nova, muito intensa para a gente, né. Porque a gente que é empreendedor, eu falo, tem pessoas que, não sei, teve coisas piores, que perderam os empregos, e tal, mas ali a gente fechou, não sabia o que fazer, eu falei assim: "Ô, calma aí, eu vou fazer". Eu morava numa casa que tinha uma estrutura legal, e tinha um pilotis além da casa, tinha um pilotis abaixo da casa. Falei: "Camila, a gente tá com cozinha industrial", que eu fiquei com uma boa parte da cozinha, né, que a gente tinha da estrutura. "Eu vou fazer aqui mesmo e eu vou entregar daqui mesmo. Você faz, eu entrego, o outro faz". Eu tinha uma tia minha que veio de Belo Horizonte pra acreditando no nosso sonho no restaurante, e eu fui, peguei ela, falei: "Tia, cola aqui, porque você também vai precisar", porque a pandemia também, né, ela era uma das funcionárias, para poder também não desamparar, colou comigo, sempre foi muito próxima, colou e fomos nós, eu, minha esposa, minha tia, meu pai também ajudando, mais uma afilhada e os meninos ali no meio também, e passamos a pandemia, graças a Deus, muito bem, muito grato, porque o delivery bombou, porque a galera abraçou o hambúrguer que já Fez do conhecia, limão a limonada, né? limão, limonada. Aí nesse meio, cara, eu ali ralando, as portas se abriram, o delivery, perdeu uma força, a matemática começou a não fazer sentido, né, porque estava muito bom, porque estava tudo fechado, e o delivery pocando. Quando eu vi, era eu entregando de carro, aí no delivery eu comprei uma moto, aí era eu entregando uma moto e colocando um menino para entregar. Aí quando eu e minha esposa vimos, nós estava com 4 motoboy e eu ainda tendo que correr para entregar com o carro, velho, da loucura, porque o bicho pegou, pocou. O hambúrguer lá em Lagoa Santa, nós no delivery também pocou, graças a Deus. O hambúrguer era bom, cara, era muito bom, não é porque era meu não. Mas aí, nesse meio, as portas se abriram e a proporção das vendas também diminuiu, né, porque as pessoas queriam sair, todo mundo não querer mais comer também, pois aí eu tinha a escolha, ou Ia para o restaurante de eu vou para o novo. restaurante de novo, e vou para aquilo ali, mas aí eu vou falar, cara, é uma vida maçante. O restaurante, aquilo ali você não tem noite, a não ser que você já esteja muito bem estruturado, já consolidou sua história, né, já está ali e tem seus funcionários, É tudo perfil, né, Ítalo, é perfil. tudo Eu também tive funcionando. uma hamburgueria 1 ano. Para mim, para mim, para o meu perfil, foram 2 alegrias. Uma quando eu inaugurei, outra quando eu consegui vendê-la, É, sabe, porque o meu perfil não é esse perfil de alimentação. sim, O sim, meu perfil é mais um perfil de prestação de serviço, sim, menos de produto e mais de serviço. sim, sim. Então eu não me sentia bem fazendo aquilo, É, né, eu então tem pessoas que têm perfil para isso, tem pessoas que não Tem, têm. sim, de fato, é. Eu até gosto da parte da comida, da área da culinária, mas não senti a dinâmica ali do restaurante, a parte de ter a vida com isso e conseguir consolidar a vida familiar, os seus momentos com sua esposa, com sua família, com tudo. Era muito, muito, muito intenso, cara. Você não tinha noite, madrugada, quando você não estava na madrugada no restaurante, você estava nas compras, quando você estava na compra, você estava preocupado com mise en place de preparação dos produtos, aí é funcionário, é todos os problemas que a gente empreendedor ainda tem no meio disso, né.
Então, assim, aí a gente tinha essa escolha. E nisso daí, por isso que eu sou muito grato a essa pessoa, para falar a verdade. No meio, quando a gente estava ali no final do delivery, eu tomei essa decisão, quando eu estava com o delivery, eu já estava vendo que ele estava tomando a proporção, eu inquieto, como sempre. Tinha um amigo meu que eu já tinha trabalhado com ele um tempo nisso, mas foi bem quando eu fiz essa virada para ir para Lagoa Santa, eu nem coloquei isso foi o meu primeiro contato com a corretagem. Foi com o Alfredo há anos antes, lá na época eu tinha a loja, que era uma imobiliária do lado da minha lojinha, que a gente tinha, mas aí, depois dessa pandemia, o Alfredo, no meio da pandemia, o Alfredo, esse meu amigo que me colocou no mercado imobiliário, me trouxe para o mercado imobiliário, todo mundo chama que é o meu padrinho lá, mas sou muito grato a ele, cara, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. Ele foi e ficava, Ítalo, vem, 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 vem. Aí um dia ele foi comer um hambúrguer lá em casa, aí ele, velho, vai, 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 vai. Eu falei, pô, mano, que segunda-feira eu vou lá então. Aí liguei nele e tal, falei, tô descendo. E daí foi onde que eu retornei, aí eu tive que fazer escolha, né? Pô, eu dou um foco aqui e vou pro mercado imobiliário e me imerjo nisso daqui, ou eu fico Eu fico no lá no restaurante, delivery. ou abro. Não, eu não ia ficar só no delivery, porque eu também, eu inquieto, eu ia querer abrir, queria correr ali naquele ramo, tomar uma proporção de crescimento, mas aí eu falei, poxa, não, aquilo ali, minha esposa também que se fala que vai abrir um restaurante com ela, acho que as pernas dela até balançam. Então, aí ela falou, não, vamos para Belo Horizonte de volta, vai para o ramo imobiliário, vamos acreditar. E tô nele há 7 anos, cara. Tudo por conta desse meu amigo que me puxou. Comecei lá com ele. Hoje já tô com outros, né. Segue empreendendo, né, porque hoje Sigo você é autônomo, empreendendo. né. Não, na verdade não. Hoje eu tô com outro parceiro meu. Hoje eu faço parte da equipe da The Old Imóveis. Eu estava um tempo autônomo, quando eu saí desse parceiro do Alfredo. Aí eu fiquei um tempinho autônomo, mas quando eu saí do Alfredo, eu não da Marques e Rodrigues, né, que é a imobiliária Alfredo, eu falo que ele é o proprietário lá, ele que me trouxe. Quando eu estava lá na Marques, eu saí e na época eu saí, eu vou falar que eu não tinha planejado, que eu acho que eu nunca ia largar o caroço com o Alfredo, eu acho que ia seguir com ele, que aquilo ali é muito irmão. Aí quando eu saí foi num susto, cara, mas eu acho que para as coisas acontecer, também acontece às vezes num susto, né. Então, assim, foi num susto, aí eu fiquei ali como autônomo, mas o autônomo quando você não está também preparado, cara, porque você passa a fazer todo o processo, e o pessoal acha que ser corretor não tem processo, não tem estudo, às É vezes só vender e só ganhar comissão. vender, acha que é só pegar o cliente, cara, e levar no imóvel e falar assim: "Isso aqui é uma sala, isso aqui 3 quartos, sala, cozinha". Cara, não é isso. E a gente tem um processo que é um processo maçante, ainda mais o corretor que hoje que é uma linha que acho que a gente vai entrar aí, que é a base do Instagram, da mídia. Hoje se você quer interagir em tudo isso, cara, é um processo muito Mas assim, ó, vamos lá, eu acho que assim, grande. ó, baseado em tudo que você falou, eh, quando nós, eh, nos deparamos com histórias como a sua, a gente entende que o fogo, ele queima, Tema. né, mas o fogo também, ele serve para forjar, ele serve para fundir, ele serve para reciclar. Então, quando você passa por uma fogueira, quando você passa por uma prova de fogo, você sai dali com cicatrizes. E essas cicatrizes, elas acabam impedindo você de cair nessa fogueira de novo. Ou se você precisar entrar, você entra com intencionalidade, buscando uma forja, buscando uma reciclagem, buscando uma experiência, mas você não cai nela de paraquedas, ou você não tropeça em cima da fogueira, porque você já sabe onde ela está. E quando você conta a sua história, me lembra um pouco da minha.
Aí eu também, a minha primeira empresa, eu quebrei ela devendo R$ 500.000. E tive que me deparar com o silêncio do quarto. Eu fiquei 7 meses preso dentro do quarto, sem querer sair. Todos os amigos foram embora. Eu me vi sozinho, sem nada. A única coisa que eu tinha segurado, eu perdi, porque o banco foi lá e me tomou. Ou seja, eu fiquei sozinho, sem nada e duro. E não é fácil, né? E eu tive que voltar a ser CLT. Aí você imagina um padrão de vida de uma pessoa que tinha um padrão de vida alto, voltar para o mercado para ganhar, na época, quando eu voltei, o salário era 670, R$ 680 o salário mínimo. É, E é eu o tive que aceitar isso. Então, toda essa forja que eu passei, eu me queimei, construí cicatriz, e lá na treino. frente, eu usei isso porque a empresa que me contratou para ser funcionário, hoje eu sou dono dela e de mais outras duas. Eu fui Ó, funcionário sensacional. ganhando R$ 600 por mês. Então, eu aprendi com o tempo. É claro, isso não foi do dia para a noite. Foi dessa empresa que teve uma oportunidade de eu ir para uma empresa do grupo, em uma outra cidade, onde eu tive que me mudar e transformar completamente a minha história. 10 anos depois, eu volto dessa outra cidade com a empresa que eu construí lá, completamente consolidada, maior do que todas as outras, e fui comprando todas as outras empresas. Então, esse processo, ele é uma forja. A gente se queima, a gente machuca, mas a gente cria cicatriz, né? E hoje, quando você fala de toda essa trajetória que você passou, eu tenho certeza que a sua curva de aprendizagem, ela curou você e vai curar muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui. E é cura mesmo, Sabe por cara. quê? Então, eu acho que o mais difícil que você fez de tudo isso, o mais difícil foi a humildade, cara. Porque quando a gente chega num padrão, é muito difícil a gente retroceder. A gente fala assim, para trás só se for para tomar impulso. Mas tem vezes, existem momentos que a vida, cara, ela faz a gente dar passo para trás. O propósito é maior. É isso. E eu acredito tanto em propósito que, se Deus te fez passar por todas essas experiências, ele foi forjando, foi forjando, foi forjando, foi forjando. E hoje ele te colocou num ambiente onde você tem total liberdade de produtividade, Sim. onde você consegue construir coisas legais, né? E você já mostrou pra gente, cara. Onde que eu me tipo, na verdade, o que você falou é verdade. Onde que eu acabei achando que eu me encontrei foi por isso, por essa liberdade de produção, né, porque corretor é o que você produz, é o que você vai ter. Então isso daí que você acabou de falar é pura realidade. É essa liberdade de poder produzir, cara. Então hoje você está num ambiente onde você tem essa liberdade de produção, onde você carrega cicatrizes que poucos carregam, pouquíssimos carregam. Alguns carregam uma marca, outros carregam duas, outros carregam nenhuma. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. De fato. Mas você carrega várias. E você teve a humildade de aceitar recomeçar várias vezes. Só que você caiu hoje num ambiente onde você tem um potencial que está reprimido, mas ele já começou a se mostrar. Você tem um nome que você carrega, você tem um sobrenome que você carrega, mas você tem algo escondido aí dentro que você sabe que existe e você não colocou para fora ainda. Eu quero que você me fale agora sobre o corretor das oportunidades. Cara, não tem uma pessoa principalmente da nossa região, que nunca tenha visto um vídeo seu. Cara, eu nunca achei. Eu tive a minha primeira experiência que eu comecei, eu falei: "Eita". Eu fui na banca do nosso a gente tá ali no Santa Amélia, né, na Pampulha, nosso escritório. Eu nasci, criei, uma das minhas empresas na loja foi lá, e eu nunca imaginei, cara, tipo assim, eu sempre conhecia o da loja, o que a gente conversa, né, antigamente era viu na Globo, né, era isso, a gente não tinha se ver no celular, né. Aí foi a primeira experiência foi que eu encontrei com a menina na banca, e ela parou: "Ei,
eu te conheço. Aí eu falei assim: "Tudo bem e tal, daqui do bar, nã-nã-nã". "Não, A eu te internet é conheço da fenomenal. internet". Aí eu falei assim, aí eu falei: "Putz", eu estava com um amigo meu, falou: "É, tá vendo?" E caramba, aí esses dias dentro da padaria também, tá acontecendo agora direto, irmão, várias pessoas na rua dentro do nosso bairro, né, que é onde é a região, tá parando e eu não conheço as pessoas mesmo, nem de vista, mas elas me conhecem ali, Elas já te viram em algum já lugar. me vê e tem uns que param e fica assim: "Calma aí, eu te conheço, eu te conheço", Conheço de algum lugar, mas aí eu eu não fico sei. assim: "Eu sou corretor de imóveis", "Ah, é o corretor de imóveis, oportunidade, seus vídeos, nã-nã-nã". É legal, cara, é gratificante, né, na verdade, algum reconhecimento que a gente vai ganhando, de fato. Tá. E hoje, quando você vê isso, essas pessoas te reconhecendo até na rua, né, e provavelmente quando você vai para fora também deve ter um ou outro que já te viu ali, apesar do seu perfil não ter ganhado tanta potência até agora, mas seus vídeos são muito visualizados. Eu queria entender de você, assim, o que que hoje, se você tivesse que trazer para uma mesa para poder destravar, se você tivesse num processo de mentoria individual, onde você falasse: "Cara, hoje se eu pudesse, eu gostaria que acontecesse isso". Cara, o que que eu senti agora, a proporção de aí é mais administração de CRM, mais a parte do que eu tô recebendo, porque eu não tinha essa proporção de, pessoas, né, buscando, me entregando produtos, pessoas querendo atendimento, e às vezes você não consegue atender todo mundo, de fato, né, e eu quero ali tentar dar um atendimento legal, mas às vezes tem muita mensagem. Então, hoje eu tô isso não tem muito tempo, essa virada de chave do Instagram não tem muito tempo, então é uma coisa nova para mim. Então, eu tô mais nessa linha de conseguir aprender a otimizar esse atendimento, né, para todas essas respostas que eu tô tendo. Então tá uma falta nisso, para mim conseguir saber lidar com tudo isso. E não sei, eu acho que eu tenho que aprender um tanto de coisa na parte de apresentação, e muita coisa eu acho que eu tenho que aprender, eu tô começando, na verdade, eu acho. Assim, na verdade, tá, ô Ítalo, o que eu vejo, tá, hoje, quando eu analiso as suas redes sociais, claro, não de forma 100% estratégica, mas, assim, com experiência de alavancar perfis, de alavancar negócios, né, de ter vários negócios que já foram alavancados. Hoje eu vejo, pelo seu próprio relato, que você tem uma oportunidade que o corretor da oportunidade não está abraçando. É, e a primeira coisa que já é um exercício para você fazer aqui hoje é você pegar esse nome para você. Esse nome tem que ser seu, porque as pessoas já te conhecem assim. É, verdade. Estão conhecendo. Ninguém quer saber quem é o Ítalo, mas todo mundo quer saber quem é o corretor das oportunidades. Então você precisa dominar isso antes que alguém faz isso na sua frente. A primeira coisa é você pegar isso. Eu não sei se isso está disponível, como que tá, mas você vai ter que encontrar um meio de usar isso. Por quê? Dentro hoje, se você avaliar as últimas grandes startups, as grandes últimas empresas, você vai ver que boa parte delas tem o influenciador proprietário. E geralmente esse influenciador é muito grande. Ele tem muita audiência. De público, né. Se você já tem problema hoje do seu funil de vendas, do seu CRM, controlar a demanda que chega, quando isso explodir, você vai mudar seu mix de produto. Só que talvez o que você não enxergou ainda foi que você está a um passo de explodir. Você está a um passo de explodir, você já tem toda a característica, todo o perfil e já está no caminho. Qual que é o nosso papel aqui hoje?
Não é consertar as oportunidades que vão chegar para você, porque a automação resolve isso. Sim, é onde que eu O pensei. ponto A, tá? Ponto A, resolvendo o problema que você trouxe aqui. O que você vai fazer? Quando você chegar o mais rápido possível, você precisa primeiro qualificar o lead que chega. Sim. Se você não sabe quem você atende, se você não sabe quem é o seu perfil de público, você vai tentar atender todo mundo e sua taxa de conversão vai ser baixa. Se você tem muita demanda e você já tem uma persona definida de quem é seu público ideal, quais são os tipos, os padrões de imóvel que você tem, e cruzar esses dados, colocar essas pessoas numa peneira, você já vai separar, desculpa o termo, tá? O joio do trigo. Você vai fazer essa separação e você vai dar atenção 80-20. 80% do seu tempo você vai estar voltado para aquelas pessoas que já estão dentro Do funil. da persona que você traçou, porque a probabilidade de conversão delas é muito maior. Uhum. E os outros 20% você vai contactar os outros, porque você é um vendedor nato e você sabe converter. Talvez você não vai conseguir fechar um negócio tão grande com essa pessoa que está lá nos 20, mas você vai conseguir fazer algum tipo de negócio que vai te trazer algum retorno, vai trazer algum retorno para a empresa na qual você presta serviço. Então, isso é a parte mais fácil que você tem para resolver. Mas falando do Ítalo agora, se você constrói uma marca pessoal a ponto das pessoas te pararem na rua, te parar no aeroporto, te parar no ponto de ônibus, te parar numa viagem, você passa a mudar completamente o seu perfil profissional. Hoje você já tem pessoas te procurando, te oferecendo presentes, te oferecendo coisas, para você ir lá gravar um simples vídeo. Amanhã pode ter corretoras, construtoras querendo te pagar para você fazer um vídeo. Amanhã pode ter oportunidade de pessoas, clientes finais, fazendo questão de comprar um imóvel com você. Não porque quer comprar um imóvel, porque quer te conhecer pessoalmente. Porque admira seu trabalho. O poder da audiência, ele é subestimado por muitos que não viram o que a audiência é capaz de fazer. Como eu já vi, um pouco, eu fiquei. eu vou dar um exemplo para você aqui, e serve para a audiência também. Você conhece o pastor Evandro, da Uai Veículos? Conheço. Você já viu os vídeos dele, não já? Eu sigo, eu pego aprendizado de tudo um pouco, cara. Ele foi um cara que estourou aí, eu vejo a métrica dele de volume de postagem. Tá, vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você ir para a estratégia dele, esquece a estratégia dele, Show. tá? Nós vamos falar da estratégia dele, mas eu quero que você. Primeira coisa que você visualiza é o seguinte: ele quebrou qualquer regra que se criaram do marketing. Eu vou citar algumas aqui que para você deve ser familiar, porque você já deve ter pesquisado, deve seguir alguns players que ensinam sobre marketing. Primeira coisa, as pessoas falam assim: pessoas gostam de pessoas. Coloca uma foto no seu perfil que não seja a logomarca da sua empresa. Você já ouviu falar isso? Já, Já. Entra lá no iVeículos e vê qual é a foto que está lá. É uma logo velha, um I escrito e uma asa em volta. Veículos. Aí as pessoas vão te falar uma outra técnica, Verdade, cara. que é regra que se criaram para o marketing. Seu nome tem que ser fácil de encontrar. O perfil deles é UI underline veículos underline. Cara, a coisa mais difícil que tem de De escrever. encontrar eles. Quebrou a regra também. Existe uma outra regra que fala o seguinte: a sua paleta de cores tem que combinar com o produto que você vende, com a sua marca, com o seu branding. O que ele vende? Carros. Carro. Entra no perfil dele e acha uma foto de carro. É só ele. Não tem. Não tem. Ele é a marca do negócio dele. As pessoas vão por causa dele. E calma que não parou. Quando ele posta um vídeo, quantas hashtags tem? 0. Qual que é a descrição com SEO que ele coloca no vídeo? 0. Ele não usa descrição, ele não usa hashtag, ele não faz capa, ele não faz gancho de 3 segundos. Ele quebrou todas as regras do marketing, ele criou a própria regra. A regra dele é volume, constância e ser. O que ele fala?
ele fala: "Não é sobre carros, é sobre pessoas". Essa frase se tornou dele agora. Não era dele, Mas se tornou dele. mas se tornou dele, porque ele fala tanto isso, ele fala de religião, É óbvio. todo mundo fala: "Não pode falar". Você tá entendendo? Ele fala você fala de política, mas ele fala de tudo, cara. Ele quebrou todas as regras que se criaram para vender curso de marketing. Então hoje, o que Verdade. isso mostra para nós? Isso mostra para nós que ser é muito melhor do que parecer. E aí quando vai para o seu perfil, cara, os seus vídeos é você sendo você. E eu vejo muita conexão com isso. Talvez falte o volume que ele faz, mas o volume que ele faz talvez não é a sua realidade hoje. Hoje ele tem 2, 3 filmmakers pendurados nas costas dele, filmando ele 24 horas por dia, e postando em real time. Isso mesmo. Só que o resultado que ele tem, sabe qual? Sabe o que a audiência fez com ele? O cara chega a vender 400 carros num sábado. Ele não vende isso no mês. O cara tá abrindo franquia. Eu vi. Eu não sei, tá? Eu posso estar falando bobagem, me perdoa, pastor, se eu estiver falando bobagem, mas eu falo com expertise empresarial. Quando ele foi pro lado de franquia, para mim foi por um motivo. Eu posso estar enganado, tá? Não tenho certeza dessa informação. Quantidade de vendas, não? Por quê? Não, é pela quantidade de demanda. É, então, isso. Como que esse cara vai conseguir Quantidade de vendas, vender tanto todo carro? mundo. Como que esse cara vai conseguir tanto carro usado para vender para tanta gente? Tem gente do Brasil inteiro indo para uma cidade do interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Porque às vezes o cara vai lá e compra na cidade dele e pelo menos tem a sensação de comprou na Uai Não, Veículos, o cara vai na loja passou. dele, só que ele não tem. Como que ele vai conseguir tanta oferta Eu para falo que tanta assim, né, demanda? o franqueado vai estar na cidadezinha dele lá. Aí o cliente que gosta do pastor, É, ele vai lá na dele, ali na é cidadezinha isso, dele, vai criar só a sensação. é isso. É, Vai lá literalmente. conhecer ele, ele vende o carro lá na cidade do cara. Então ele abriu as franquias, ele está em expansão. Mas se você sentar com ele, eu creio, tá? Porque eu não tive a oportunidade de sentar com ele, ainda vou sentar com ele. A pergunta que eu faria para ele era: cara, como que era a sua vida antes da audiência e o que virou sua vida depois da audiência? Depois, ó. Hoje ele dá palestra, hoje ele é um dos influenciadores principais da Love Seguros. E a Love tem como influenciador o Cariani, o Neymar, Ali lá ele o fez com o Neymar. Tirulipa, É, Pablo Marçal. Ou seja, são só os grandes do mercado. Então, quando você vê o poder da audiência, você tem que começar a olhar e falar, cara, você não tem noção do que pode se tornar a proporcionalidade disso para a sua vida. E quando eu falo da sua vida, eu lembro de uma frase que eu ouvi e que eu vou tirar do que você falou. Se você vencer, quem vence? eu e todos Se você chegar lá, quem chega junto? eu e todos lá. Cara, é o que você valoriza, cara, é a sua família. Então hoje você tem uma ferramenta, e você tem excelentes pessoas do seu lado que estão te gravando, que estão te filmando, e talvez você vai ser o trampolim para eles. Porque quando a gente cresce, a gente escolhe se a gente vai caminhar sozinho, se a gente vai mudar de ambiente, porque não existe você mudar a sua realidade dentro do mesmo ambiente. Esquece, não existe. Se a sua realidade mudar, cara, a sua vida muda completamente. Mas você pode levar algumas pessoas com você. E essas pessoas que estão do seu lado hoje te ajudando a produzir, talvez vão ser as pessoas que vão trabalhar com você lá na frente. Mas essa construção de audiência, ela tem que ser baseado nesse pilar. Tá? Hoje, o que eu faria se eu tivesse montando toda a estratégia do Ítalo? A primeira coisa, eu aumentaria o volume, Sim. mas não o volume de vídeo super produzido. Não, mas eu acho que o vídeo super produzido não é mais o que dá. Ele não pega. Não pega. Ele não pega, ele tem que ter, porque você Tem trabalha que com a ter, venda. tem que mostrar a casa bonita, um insight bonito, um corte bonito, tem que ter a musiquinha legal, o áudio legal, mas o que dá visualização é o natural. O seu cliente ideal hoje, o cara que compra de você assim, sem tantas objeções. Quais são os problemas que ele já enfrentou relacionado à busca de um imóvel?
Ai, são tantos. Cita 3. Vamos lá. Problema que às vezes produto que ele não tá conseguindo encontrar, Ele mas, não encontra o produto. 2, um corretor corretor profissional. mal intencionado ou, de repente, sem experiência para atender o cara na demanda dele. Poxa, a gente tem muito problema aí com Pode ser documental, por então, exemplo. eu ia colocar essa parte, na verdade, da área de aprovação, Documental e aprovação. essa área que são o que o pessoal bate muito, né. Tá. E quantos vídeos de um desses 3 pilares você fez nos últimos 30 dias? Falando exclusivamente sobre como você resolve esse problema. Literalmente aprofundando No problema. nesse, assim, pontual em cada um, nenhum. Nenhum. Por quê? O seu Instagram, ele virou uma forma de entretenimento. Cara, seus vídeos são fantásticos. Só que você precisa começar a colocar intencionalidade. A intencionalidade, ela tá o quê? Os outros pilares do marketing, que é a parte onde você vai atrair novas pessoas, onde você vai conscientizar a audiência que você já tem. Eu fiquei sabendo recentemente, porque eu não sou usuário, mas eu fiquei recentemente sabendo que o limite do Minha Casa Minha Vida subiu. Subiu. Agora, quantas pessoas sabem disso? Não hoje, por ter a rede social, né, muitas pessoas conseguem colocar, mas, eh, eu fico bobo de ver, porque quando a gente vai pra rua e começa a atender e conversar mesmo, a gente acha que todo mundo sabe, porque vê ali, né, muita informação, mas cara, é muita gente que não sabe. Muita Muita gente. gente, É muita gente. muita Então, gente quem não tem que sabe. falar isso? Somos O nós. corretor da oportunidade. Porque ele sempre mostra a oportunidade, só que não é só a oportunidade de casa. De fato. E a outra oportunidade que um nicho muito bom tem, e às vezes o cara não explora. Eu sou um desses. Eu não tenho casa para investimento, Poderia estar eu não investindo. tenho imóvel para investir, eu tenho 7 empresas, eu alugo 7 espaços. Nenhum deles é meu. E hoje Ninguém nunca falou comigo sobre isso. Você consegue entender que você tem consegui. muitas vertentes para você começar a falar? E aí, quando a gente começa a falar de técnica, de cara, vamos falar com isso, vamos falar com isso, vamos falar com isso, vamos falar com isso, a gente vai criar um plano aqui. Eu só quero chegar no último pilar com você. O outro é: as pessoas precisam saber quem é o Ítalo. As pessoas precisam saber que o Ítalo, cara, entregava hambúrguer de carro. As pessoas precisam saber que o Ítalo vendia vassoura. As pessoas precisam saber que o Ítalo, cara, tem uma esposa que, cara, tá com ele a todo momento, que o Ítalo tem filha, que o Ítalo anda tantos quilômetros para poder fazer um vídeo ou para poder se deslocar. É verdade. E isso aí tem que como mostrar isso? Aí nós vamos, cara, pra um pilar que você é um cara autêntico. Os seus vídeos passam verdade. Ninguém pula na piscina de roupa, cara. Por que você fez isso? Ah, na verdade, É você sendo você. é, Você não fez buscando like. foi só no Se impulso, tudo no impulso. impulso, cara, É, empolgação, empolgar vontade, energia ali, tesão de é, fazer aquele negócio que você tá fazendo, acontecer. sabe? Verdade, E verdade. aí, quando você, cara, é só falar, cara. É só abrir a boca e falar. Você não tem que ter estratégia. Você só tem que fazer. Seus amigos estão lá do seu lado que te ajudam com a parte da filmagem, com a parte da construção lá, do roteiro do vídeo. Cara, eles te ajudam a fazer isso. Mas nós vamos criar um plano aqui hoje pra você já sair com ele hoje e já começar a executar. Você vai ver que no início vai ser estranho. Por que vai ser estranho? Porque você vai começar a ver que seu engajamento vai cair. Você não vai ter aquele tanto de visualizações. Mas você lembra o que eu te falei, que você não sabe o que você faz, às vezes, quando você não consegue atender a demanda? Isso, conteúdo é uma forma de você qualificar. Quando eu vou fazer negócio com alguém, Thiago, eu me sinto muito mais seguro em fazer negócio com uma pessoa que também é empresária, em fazer negócio com uma pessoa que é cristã, com uma pessoa que tem filhos, uma pessoa que valoriza a esposa. Eu me sinto muito mais seguro em fazer negócio com essa pessoa. Qual é a forma de eu saber que essa pessoa carrega os mesmos princípios que eu?
Criando conexão com ela. Se ele falar. Se ele não falar, eu jamais vou saber disso. De fato. Então, quem é o Ítalo? Qual é os valores que ele carrega? Qual é os princípios inegociáveis que ele tem? Quais são as crenças que ele não abre mão? Vamos olhar para o pastor e vamos olhar para o Tiago agora. O Tiago ganhou 1.500 seguidores nessa madrugada falando de política. Só que o primeiro vídeo que eu postei me posicionando sobre o que eu creio, eu perdi 200 seguidores em 2 horas. Agora, você acha que eu perdi ou que eu ganhei? Eu tive uma conversa dessa ontem, cara. Porque eu ia fazer um vídeo e tinha um posicionamento político. Aí a gente entrou numa discussão que eu tinha feito. Na verdade, eu tô com um vídeo. Não dá para usar porque eu acabei cortando ele por causa depois que eu fiz esse posicionamento político, eu cortei. Aí ficamos sentando, ficamos falando, não, velho, não pode, não pode, não pode, não pode, porque eu fiquei com o medo, o receio da perda. Mas o que você está acabando de falar tem um sentido enorme. O que eu Eu não perdi, eu não ia perder. Sabe o que eu jamais vou fazer? Eu jamais vou fazer assim, vote no fulano de tal. Cara, não é meu papel. Não é isso. Não é meu Não é papel. sobre Eu não sou isso. marqueteiro de ninguém. É. Só que eu não apoio ideologia política que vai contra a família, que vai contra os meus princípios, que vai contra... Então eu vou brigar. Isso aí. Sabe? Por exemplo, um dos vídeos Não é que eu me abraçar a pessoa, posicionei, cara. Não é um dos sobre vídeos isso. que eu me posicionei foi sobre a politicagem que fizeram em cima da escala 5x2. Sim. Por quê? Eles fizeram aquilo com intuito político, não foi para ajudar o povo. E o povo levanta uma bandeirinha, balança para lá e para cá e fala: o meu político me ama. É mentira, ele fez aquilo para ter voto, porque ele não está pensando na consequência que aquilo vai gerar. A longo prazo. Não, é no curto prazo. Curto prazo. Supermercado, se o supermercado quiser, ele manda todos os caixas embora assim, ó. Ele tem capital para fazer um investimento em caixa automático, a tecnologia já existe, já é disponível em vários supermercados em São Paulo. Verdade. Só ele fazer assim, ó, que ele muda. E não precisa escalonar ninguém. Eu estou dando um exemplo. Se a gente for começar a racionalizar por esse lado, o cara que tem um atendimento 24/7, que prefere humanização, ele vai pegar uma IA e vai colocar para fazer o atendimento. E por aí vai indo. E o que acontece? Começam a acabar o profissional, começa a acabar o emprego. E toda vez que falta emprego, vai para onde? Vai para o assistencialismo. O assistencialismo tem que fazer o quê? Tirar dinheiro do próprio empregado para pagar o outro. Porque as pessoas acham o seguinte: o empresário que paga imposto e o imposto paga. Não! Se o empresário paga mais imposto, ele aumenta o valor do produto. Se ele aumenta o valor do produto, quem paga a conta? Quem paga a conta para mim é sempre. A bomba sempre explode do lado do mais fraco. Então, ele acha que está estourando o empresário, mas não está. Então, quando eu falo de posicionamento político, sinceramente, eu não estou importando com o candidato. Mas quando eu vejo uma ideologia que vai contra os meus princípios, contra aquilo que eu acredito, sobre ideologia. Eu falo. Mas só que eu estou preparado para perder. Porque se eu vou perder, vamos lá. Se eu perdi 200 seguidores falando algo que eu acredito, quando eu tivesse uma oportunidade comercial com essas pessoas, você acha que eu venderia para elas de alguma forma? Não. Não! Então eu não perdi, eu ganhei quem ficou. Quem ficou, isso Você está entendendo? Você fez um funil ali, você fez um filtro. É isso. Então, quando você vai falar, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que aumentou o limite, você não está falando com um cara que vai comprar um sítio de 2 milhões. Mas você está falando com um cara que vai comprar um apartamento, que às vezes estava olhando um apartamento de 300 mil, agora dá para ele comprar um de 500. De fato. Elevou elevou a renda dele. E talvez você vai falar com um cara que tem a condição de comprar o sítio de 2 milhões, mas você vai falar com ele: cara, com a renda que você vai disponibilizar aí, dá para você comprar uns 3, 4 imóveis, colocar esses imóveis de aluguel, deixa com o pai na minha imobiliária que eu vou alugar eles, e esse dinheiro que você vai receber, você paga o sítio. Você está entendendo? Sim, você consegue produzir muita coisa. Não deixa de fazer seus vídeos, pelo amor, seus vídeos são o auge.
mas você começa a produzir conteúdo educativo, isso é conteúdo de meio, é onde você qualifica a sua audiência, onde você vai receber uma mensagem assim, falava, pô, eu não sabia que eu conseguia financiar até 800 mil pelo Minha Casa Minha Vida. Eu nem sei se é isso, tá? Eu tô chutando um valor aqui. Aham. Aí a pessoa vai falar, não sabia? Não. Por quê? Você tá buscando imóvel até quanto? Entrou no funil, Entrou no funil. Virou lead. virou lead. É. Só que a gente tá falando aqui, Carol, de algo muito explosivo. E quando a gente fala de explosivo, tem o plano que a gente vai criar primeiro, para você trabalhar essa sua demanda que já está reprimida, que você não sabe o que fazer. Então você vai começar a criar conteúdos mais intencionais para trabalhar quem já está na sua audiência. Então você vai falar das 3 coisas primeiro, depois você abre para 5, depois você abre para 10. Descobre qual é o ponto que está mais falando com a sua audiência e começa a falar só dele. Entendi, Porque isso vai fazer você crescer. entendi. Quando você fizer essa primeira etapa de criar o conteúdo do meio, o que você vai fazer? Você vai começar a criar conteúdo de topo. Só que você vai começar a aproveitar conteúdo dos outros. Você já viu os formatos de react e remix que existem no Instagram? Pegar o vídeo de alguém, colocar você numa parte superior ou numa parte inferior, esperar o vídeo acabar e fazer uma conclusão daquilo? Calma aí. Não Você já viu aqueles vídeos que são tela dividida? sei, Metade do vídeo fica um vídeo de E você alguém fica falando do outro e vídeo. você fica do outro Sei, vídeo, ou sei. você espera o vídeo acabar e fala uma conclusão. Aham, entendi, Isso é vídeo de react. entendi. Eu consigo fazer 46 vídeos por dia de react. Eu vejo você fazendo vários reacts, eu ia te perguntar Topo como de funil. faz. Aquilo ali é topo de funil. Topo de funil. Aquilo ali é para alcançar mais pessoas. E aí o que você vai fazer? Dentro do seu segmento, você vai pegar o quê? Cara, luz solar, energia solar para carregamento de carro elétrico. Você vai pegar casa automatizada, você vai pegar construção civil, você vai pegar a tecnologia que usa lá na China de construção de casa pré-moldada. Você vai começar a pegar todos esses vídeos que já estão estourados, você vai escolher, cara, tem que ser vídeo que está acima de 2 milhões de views, vai baixar esse vídeo no seu telefone e vai começar a fazer react deles. Faz uma conclusão no final. Qual que é a conclusão de uma casa pré-moldada? Hoje, a maioria das pessoas, elas investem 2, 3, 5 milhões para poder construir uma casa assim, assim, assim. Mas com essa casa pré-moldada aqui, a promessa é que você economize pelo menos 40% do seu orçamento. Então já me segue aqui se você quer conhecer mais tecnologia que está vindo para o mercado brasileiro. Pronto, bom vídeo. Aí você faz 5, 6, Isso 7, 8, 10. isso daí você alimenta tudo nos seus rios. Tudo em rios. É o que você já faz hoje, pô. É porque eu fico um pouco travado de mudar ou de vender, né, eu fico ali só no imóvel, né, no imóvel, é o que você tá Você não falando. pode sair do imóvel. Sim, Você tem que falar tudo de imóvel, mas vamos lá, quem compra imóvel? Vamos lá, ó. O cara que vou te falar da minha persona. O cara que não comprou carro híbrido ou elétrico, eu, porque o prédio onde eu moro não tem carregamento. não tem um carregamento. Ou não pode colocar o carregador, Cara, eu tô te dando um exemplo, cara, então eu vou falar de carregamento, porque eu sei que esse cara é minha persona, ele pode não estar no momento de compra, mas eu quero esse cara no meu perfil. Você tá entendendo? E aí você vai falar com quem, cara? Da panela da Polishop. Cara, quem compra panela? é, Quem gosta de casa, é, cozinha, quem consome conteúdo de panela? Quem gosta de de casa, casa. cozinha. Quando você chegar com o corretor das oportunidades, uma casa legal, uma oportunidade bacana, aquele cara ou aquela mulher, porque, cara, eu gosto de panela, eu gosto de ver vídeo, eu gosto de cozinhar. Quando ele vê aquele vídeo, ele fala, cara, casa legal, salvei. Você tá entendendo, É, cara? Topo de funil é isso. eu tô entendendo, é a questão de é sobre esse é o que você tinha acabado de comentar, Audiência. é de Pensa, captar a audiência. pensa em audiência. Porque se você só se preocupa com o lead que vai comprar de você agora, tá tudo bem, não tem nada errado com isso.
Só que você tem que usar isso no perfil da empresa, não no seu. O seu perfil é para vir a massa. O seu perfil é visualizando amanhã uma MRV da vida na sua cola, mas não é para você trabalhar para eles. É para você fazer propaganda para eles. É para você transformar o seu negócio de corretagem em publicidade. É amanhã por uma empresa locadora de seguro fiança, de seguro residencial, tá na sua cola. É para uma empresa de energia elétrica vir atrás de você e falar, cara, fala da minha energia na casa para poder alimentar os carros. Você está sacando, cara? Então você vai ser intencional para você construir uma audiência sempre voltada para o imóvel. Não importa se essa pessoa quer comprar imóvel. Você vai falar só para o cara que quer comprar o imóvel? Você só está falando para o fundo de funil. Pensa, fundo do funil tem isso daqui de pessoas. Topo é uma enxurrada agora. Quando você traz muita gente com uma estratégia definida, o que acontece? Você trouxe muita gente, depois você vai falar dos 3 tópicos, ali você vai falar do Minha Casa Minha Vida, ali você vai falar de problema de documentação que você resolve, ali você vai falar da casa que você pega no negócio, do apartamento, do carro que você pega no negócio. E essa pessoa que está lá no meio, que nem está pensando em comprar uma casa, às vezes vai falar assim, pô, será que ele pega meu carro? Entra em contato, virou lead. Virou lead. Você tá entendendo agora? Quando você Entendi. fala com muita gente, cara, o seu alcance, ele dobra, ele triplica. Aí começa a vir gente de fora para te buscar para comprar um imóvel aqui. Coisa que Não subestime o poder da audiência, cara. é. Porque Não, você tem eu toda a receita para explodir de audiência. eu tive pessoas vindo aí tendo audiência, eu consegui entender que eu fui abranger, eu tive captações aí nesse mês passado aí, pessoa nos Estados Unidos, que viu o vídeo e mora lá e queria que eu vendesse a casa dela, e uma outra lá no Reino Unido, pô. Então, assim, 2 captações de pessoas que estavam fora, viram um vídeo, entrou na ideia ali no contato no Instagram, e a gente fez a administração da venda do imóvel aqui. E eu nunca imaginei que ia estar. E ainda tem isso, tá? Se você se você se tornar referência, como você tem potencial para se tornar, ganhar uma audiência muito grande, talvez você vira a sua chave de negócio. Talvez você para de vender e abre um negócio só de captação. Você não precisa mais vender nenhum imóvel. Você só faz a captação. Porque o captador fica com percentual. Só que você vai ter tanta captação para fazer, tanto vídeo para fazer, que não vai te ter tempo para vender. É uma outra chave. É um outro negócio, cara. E aí você vai ser parceiro de todas as imobiliárias, de todos os corretores. Por quê? Porque você quer que eles vendem seus imóveis que você captou. O cara já tem o cliente, o cara já tem o lead, o seu trabalho é só captar. Isso, na verdade, a gente já faz, né? Mas faz, capita, faz vídeo, vende, atende. É isso, mas o que eu tô falando, quando você tem muita audiência, você tem que Sim, escolher o game que você quer jogar. de fato. Você Verdade, de entendeu? fato. É o Aí game que tem você que quer jogar. algo aí vai ser delegado, né, para muita coisa e uma É, escolha do que você vai jogar é mesmo, isso. de fato. Só que você deixa pra preocupar isso lá na frente, pra você ganhar audiência. É, é Tem isso gente que mesmo, quer eu tô nessa planejar busca. tudo, cara. Tem gente que quer planejar tudo. Não, vou ter um plano de negócio. Aí, cara, no primeiro mês você vai fazer, você frustra. Aí você começa a produzir conteúdo em massa, seu engajamento cai, você desiste. Fala, não, isso não funciona. Cara, eu fiquei 2 meses só perdendo seguidores. Sabe quantos conteúdos eu postei em 2 meses? 250. Hum. Eu só perdi. Mas porque você buscou direcionamento, igual você estava falando, de Cara, eu mudei a minha persona e eu tô lixando pra quem vai sair. Eu comecei a produzir conteúdo intencional. Eu sabia que eu ia perder muita gente. E eu precisava forçar o algoritmo do Instagram a entender que, cara, eu mudei meu posicionamento. Então eu fui forçando, forçando, forçando. Cara, primeiro ele destravou visualização. Vídeo meu pegava 100 views, 50 views, eu com 9 mil seguidores. você não tá com Flopado, conversão legal. flopado, flopado. É. E eu fui, cara, hoje eu tô batendo, se eu somar as redes, eu tô batendo de visualização geral, se eu somar tirando o TikTok, tá? Colocando só
Instagram. YouTube, o Instagram e o Facebook, porque o Facebook para mim é muito importante. Se eu colocar os 3, eu tô batendo uma média de quase 3 milhões de views. Uh, Com 10 mil seguidores no Instagram. Isso ao longo de quanto tempo? 3 meses. 2 meses só perdendo. Esse mês eu comecei a ganhar. Eu saí de 9. Ontem à noite eu tava com 9.500. Agora, nesse exato momento, eu tô com quase 12. Dói ver caindo, né? Você fica vendo cair no instante. Cara, eu não tava nem aí. Então, eu tenho que virar essa Você sabe o que eu fazia? Eu comecei a escrever na minha agenda. Eu tenho agenda de papel ainda. Aham. Pode me chamar de Também arcaico o sou que for, assim. mas eu gosto da... Não, Não, eu tenho a minha agenda virtual no minha mochila ali, telefone e tudo, mas eu tudo. gosto da agenda de papel. Eu também gosto de escrever, porque guarda. E aí, o que eu Eu faço? guardo quando eu escrevo, então. Toda quarta-feira eu escrevo na agenda a primeira coisa do dia. Só continue. Chega na quarta-feira, eu pulo a agenda para a próxima quarta-feira e escrevo. Só continue. Para eu lembrar o porquê que eu comecei a fazer aquilo, porque tem hora que dá vontade de parar. Tem dia que eu gravo 46 vídeos. Sério? E para editar? Então, É eu e eu. a edição Sabe por também. que eu que estou editando? Porque eu estou entendendo qual é o comportamento da minha audiência. Quando eu entender e falar assim, cara, essa aqui é a chave, eu já comecei Aí a você pode entender, colocar eu uma deleto, pessoa. Isso mesmo, de fato. sabe? É essa virada de chave aí de como vai ser os conteúdos, porque eu ainda fico coisa de colocar para a pessoa fazer edições, porque na hora que vem para mim, eu começo a mudar as coisas e agora eu estou muito de produzir uma coisa mais orgânica também, não fazendo muita edição, então aí eu estou preferindo eu também editar, cara, porque aí você faz o seu jeito, entendeu? Cara, Pelo menos no início. pensa o seguinte, o seu Instagram é seu, Sim. ele é sua marca, ele é sua cara. Se você não cuidar dele agora e já delegar, o que você vai fazer depois? É. Não é que seja errado, tá? Mas Sim. eu acho que nós temos que nos colocar na nossa posição. Cara, eu tenho condição de colocar uma pessoa para delegar hoje, mas eu quero fazer isso na posição de mentor que eu carrego? De forma nenhuma, porque não adianta eu querer tirar você do fogo se eu não me queimei. E como fazer também, né? Você entende a proposta do Sim, programa? Eu lógico. não posso chegar aqui e falar para você fazer uma coisa que eu li no livro, porque hoje a internet está cheio disso. Cheio. É gente que Conteúdo nunca raso. empreendeu, gente que nunca abriu um CNPJ, gente que nunca pagou uma folha de pagamento, gente que nunca quebrou, gente que nunca teve dificuldade financeira, ensinando a abrir empresa, ensinando a fazer gestão, ensinando Vendendo a curso. ganhar dinheiro, uma pessoa que nunca teve dinheiro. De fato. De fato. É isso, cara. É sobre isso. Ser é melhor do que parecer. Com Então eu certeza. preciso vivenciar para poder te ensinar. Amanhã, quando eu for sentar com você para falar assim, cara, faz um react de um vídeo dessa forma. Eu vou falar com você porque eu fiz. Edita dessa forma, eu vou falar com você porque eu fiz. E deu certo. Não é porque eu vi fulano fazendo, porque eu vi fulano ensinando. Você consegue entender essa pegada? Consigo. Hoje, se a gente for parar para analisar de tudo que a gente falou, o que faz mais sentido para você já começar a colocar em prática? A questão dessa de você aumentar a parte do seu público, não ficar com medo do que eles vão pensar de você, de fato. Mas o que, na verdade, a virada mais de chave é sair um pouco de só mostrar as casas de uma forma, às vezes, diferente que eu fico. Na verdade, esse aí, eu estou muito nessa trava, de querer estar fazendo meus conteúdos sempre numa casa ou sempre sobre só aquilo ali da venda, e você falando de tipo, poxa, eu posso comentar aqui desse material de construção que está sendo feito, tipo, tá em outro lugar e a pessoa está tendo um desconto. Então, sim, é outro tipo de conteúdo. E eu ficava um pouco travado de fazendo esse tipo de conteúdo, achando que não ia ser mas pensando nesse seu, do que você me colocou, você abriu a cabeça que na verdade é outro público. E esse público vai virar eh, seus seguidores, né? E Vai você virar sua audiência. sua audiência, vai virar sua audiência, e dessa audiência ali, é o que você acabou de falar, hoje ele não é seu lead, mas amanhã ele pode ser o seu lead, né? Isso. Mas ele já está ali sendo sua audiência, já está te seguindo, você está alimentando ali conteúdo para ele.
Então, essa parte eu acho que mais abriu minha cabeça, essa questão de abrir um pouco o leque dos vídeos, de outro tipo de vídeo, na Tá, e verdade. como que você vai fazer isso? Tá claro pra você isso ou você ainda tem dúvida? Não, em questão disso eu tenho muitas ideias também, então aí na Ó, vamos verdade lá, o nosso plano aqui, que você pode modelar e ele tá tudo bem, o importante é você começar a fazer. show. Nosso plano aqui, primeira coisa, levantar as 3 principais dores, começar a produzir conteúdo sobre ela. Ponto 1. Ponto 2, é você começar a pegar vídeos relacionados ao nicho imobiliário de forma geral. Cara, de forma geral. Casa, construção, cozinha, tecnologia, tudo que envolva a casa. E começar a fazer react, remix. Cara, vídeo simples, mostrando Esse react eu tava antes da gente marcar pra vir pra cá, eu tava doido pra te mandar uma mensagem, olha aqui, eu preciso que você me ensina a fazer esses seus reacts aí que você tá tranquilo. fazendo, porque eu acho legal, cara. Você vai ver que Mas é eu fiz fácil. E se a audiência quiser aprender também, manda mensagem lá no Instagram, @oThiagoVini, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, ensinando a ele é editar o bom, DR. viu, pode mandar mensagem aí que ele é bom, nossa senhora, muito top. Eu tô nessa pegada, eu tava nesse pensamento de fazer essas produções de outros vídeos, mas eu tava com a trava. E com o que você está falando aí de perder um pouco ali, a pessoal ficar assim: "Ah, não, mas é corretor e tá aí nessa pegada do vídeo, né, de sobre vender, sobre o que for", então mais nessa linha de raciocínio. Mas, deu para mim pegar, deu para mim poder abrir a cabeça bem de onde começar, de como colocar isso em prática, e é pegar ideias mesmo. Ó, pensa, são 3 etapas só do plano que a gente traçou. Primeiro é começar a falar das dores, segundo é fazer os vídeos de react, e o terceiro é você ser mais do que parecer. Por que eu falo ser é melhor do que parecer? Essa pessoa que te parou na padaria, que você não faz ideia de quem é, que falou: "Se eu te conheço de algum lugar, você é o corretor da oportunidade". Cara, você acha que essa pessoa, quando vê lá, cara, você contando essa história que você contou, da sua esposa, cara, passando um perrengue com você pra chegar onde você chegou, pra ser a referência que você foi, você acha que essa pessoa vai desgostar de você por causa disso ou ela vai admirar ainda mais? Vai admirar ainda mais. Ah, pessoas gostam de pessoas, mas, cara, pessoas gostam de histórias reais, a gente tá cansado de ser enganado de storytelling, cara. Verdade. Pessoa que compra casa gosta de quê? De cachorro, cara. Você tem cachorro em casa, faz vídeo com o seu cachorro. É abrir essa mente para esses outros, Cara, é só você ser você. Você tem uma vida comum final de semana. Você tá com sua família, você faz churrasco com seu pai, você tá com a sua com a sua esposa, você gosta de andar de bicicleta. Você já tem isso. O que você precisa fazer é só aprender como que você vai colocar o conteúdo seu na sua rotina. E é fácil. Você tá com seu pai lá fazendo um churrasco dia de domingo. Ou seu pai gosta de fazer pizza, não é? fazer uma pizza. Gosta de fazer É. pizza, seu pai tá lá fazendo pizza. Cara, faz um vídeo sobre o forno que ele tem na casa dele, acoplado na churrasqueira. Pede seu pai para falar: "Ô pai, por que esse forno a lenha, se hoje existe tanto forno a gás?" Fala aqui pro pessoal, pra eles entenderem. Por que o senhor gosta de fazer pizza na lenha? Virou conteúdo, cara. É Tudo é simples. conteúdo, Ca assim. pensa, ó, tudo que é casa. Ah, um dia você precisou trocar uma cortina de lugar na sua casa. Cara, virou conteúdo. O dia que você for numa casa bem humilde, 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 dessa você não faz vídeo. Por quê? Porque o vídeo tem que aparecer a piscina, tem que aparecer a casa. Mas no dia que você entrar numa casa humilde, 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 cara, faz um vídeo deitando na cama e falando: "Cara, eu já dormi num colchão assim. E vou te falar, tem pessoas que moram em mansão e não são felizes como quem dorme nessa cama". De fato. Você tá entendendo o que que é conteúdo agora? Isso não é você fazer isso pra forçar a barra. Isso é você sendo você. Fazer tudo isso com a Você tá naturalidade. entendendo? Aí as Sim, pessoas pensam o quê? Os especialistas vai virar para você e vai falar assim: "Ítalo, mas se você deitar numa cama humilde, numa casa humilde, vai atrair um público pobre". Pode ser que atraia, cara.
E daí é você sendo você. É isso mesmo. Ou senão você vai lá pra Alphaville e começa só a fazer vídeo lá, Não, ele é para sabe? todos. Então, cara, a audiência vai te levar para lugares aonde você jamais imaginou. E eu tenho certeza que se você trabalhar isso no seu perfil, vai ser algo que você vai voltar aqui para contar uma outra coisa, para trazer um novo desafio, Vamos voltar, vai ser né. outra prova de fogo. Você é um cara que já sabe como sair do fogo, né, porque você já saiu várias vezes, você se queimou, adquiriu cicatrizes e hoje você contando a sua história, você está mostrando para as pessoas que, cara, vocês também podem. Pessoas com problemas muito menores do que o que você enfrentou, cara, estão presas dentro de um quarto como eu fiquei durante muito tempo, estão pensando em, às vezes, eh, cara, prejudicar a própria história, prejudicar a própria família. Pessoas maltratam umas às outras porque está passando por um momento difícil, né? E se você encontrou um caminho aí, talvez essa pessoa que empreende, que, cara, não deu certo, que às vezes algo que aconteceu globalmente o feriu ou fez ele ter uma necessidade de recomeçar ou deixou dívidas, talvez o caminho seja reconstruir, recomeçar num lugar onde traga felicidade, onde traga alegria, onde traga a esperança de você, opa, que eu posso construir algo grande de novo, né? Então, essa inspiração é o que nós percebemos aqui nesse episódio, e eu queria trazer, né, uma pergunta assim que ela leva um pouco para o lado pessoal, mas que ela fala muito sobre você, né? Que é como que você hoje se enxerga, como que você agora se enxerga vendo essa possibilidade. Cara, é muito é bem novo, né, a questão aí dessa virada aí de chave do Instagram, ainda eu sou muito não sei, Thiago, eu não consigo Cara, você é muito bom, cara. Você é fantástico. Seus vídeos são incríveis. As pessoas te reconhecem na rua, cara. As pessoas isso é param no para te isso é muito assistir. essa questão dessa publicidade, essa resposta que eu tô tendo com o Instagram, cara, é muito novo para mim. É uma experiência diferente que eu tô tendo na vida. Eu sempre fui muito conhecido na escola, sempre fui muito conhecido no bairro, sempre fui muito conhecido assim, né, mais pessoas conhecidas. Agora pessoas diferentes, chegar e assim, tá tendo isso é muito novo pra mim, cara. Nossa, muito novo. Então, não sei, na verdade eu não sei. Tá, se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria pro Ítalo lá de trás? Persiste mais, que eu acho que a persistência de tudo ao longo mas tudo acho que tudo tem seu tempo, né, mas para a pessoa que está aí, cara, persiste, tenha foco, naquilo ali, persiste, 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 não larga o caroço, porque eu posso falar que hoje, a minha primeira loja, talvez, se eu tivesse persistido, hoje eu estava com várias lojas dela. Se eu tivesse persistido, você entendeu? Mas aí acabou que eu não persisti e criei outros, fechou aquele ciclo, comecei outro, mas persiste, porque o Instagram mesmo, para mim, agora está sendo novo, porque foi uma coisa que, né, não só o Instagram, as redes sociais em si. É, porque você é muito grande no TikTok também, né? O TikTok começou a me dar uma resposta gigantesca e com menos seguidores do Instagram. E tendo uma visualização nos vídeos também, assim, grande, mas com menos seguidores. Mas o que que foi? Eu, há muito tempo, há pouco tempo atrás, eh, o corretor, ele põe muito isso, cara. Você tem que vender. E o cara fica lá fazendo videozinho, videozinho, e os outros corretores, pessoal da antiga, a galera tá assim: "Ah, fazer videozinho, mas tem que vender". Tem muito tempo eu parei, pensei, analisei, eu estava focando no Instagram, fazendo muito vídeo, 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 e o Instagram às vezes não te responde, né, você fala: "Poxa, cadê seguidor, cadê like, cadê cliente?". Aí você tendo que colocar dinheiro nas suas publicidades e põe dinheiro, põe investimento, e ele não te respondendo ali no começo.
E eu sei, poxa, então eu tenho que vender, eu não tenho que ficar fazendo videozinho, mas aí eu parei e falei: "Não, caramba, vou continuar nos meus vídeos, vou continuar aqui alimentando, que é o meu portal, é onde que eu consigo me vender da forma que eu acho que dá para me mostrar". E fiquei, cara, fiquei, persisti, continuei, lógico que vendendo, trabalhando, fazendo todos os outros ali, mas não desfoquei dessa parte do Instagram, né, não desisti dele. E cara, e foi assim, a galera começou a aparecer, começou a ter uma conversão maior, mas também por persistência, velho, porque eu fiz tanto vídeo, não foi um, não foi 20, não foi 30, não foi 100, eu tô com muita postagem lá no Instagram, então foi muito vídeo, foi muito tempo ali aprendendo a editar, foi muita postagem, foi muita coisa ali para poder conseguir hoje tá tendo essa resposta, Que para mim já tá existiu essa fazendo. persistência, né. Existiu, cara. Se você não tiver a persistência, eu acho que é o foco, É, cara, é porque, você. assim, tem gente que tá longe de conseguir. Cara, mas eu vejo que você tá muito perto. Tá muito perto, cara. Você tá perto de estourar a bolha. E pra você falta menos coisas do que você imagina. Você não precisa persistir, porque você já entendeu o caminho. Hoje, o que você precisa é só quebrar essas velhas crenças, esses velhos medos e entender uma coisa: o seu Instagram, ele sempre foi, sempre será uma rede social. Sim, Ele não é cartão de visita, ele não é o perfil de uma empresa, ele é uma rede social. As pessoas não estão ali com intencionalidade de comprar. Então, ele verdade. é uma rede de audiência. A pessoa que está com interesse de comprar, ela está no Google, pesquisando. Quero comprar um imóvel em tal lugar. Essa pessoa está com intenção. Quem está na rede social, não. Então, você pode ser intencional desde que você use como rede social. É só você olhar para o iVeículo. É, Quebrou todos os tu preceitos que o marketing criou em cima todos. de algo, e hoje tem várias pessoas replicando e tá dando bom. É, Por quê? Porque tá ficando menos edição, mais natural, mais real, um mundo onde a IA começou a tomar conta, onde até os vídeos são feitos por IA. sim. Aí Os você sente a coisa mais humanizada ali, é aí você se conecta é e vai. é você ir na casa da Dona Maria e comendo um queijo, tomando um café. É, É é isso. isso. Verdade, cara, verdade. É, Ítalo, sim, eu queria para a gente chegar aqui no partindo para o encerramento, para o pessoal achar que está acabando, eu queria te fazer uma última pergunta, mas eu queria muito, assim, que você buscasse isso nessa história que você contou pra gente, que é, o que você acha que você precisa desaprender para você continuar evoluindo? Isso. Porque quando a gente tem muita história como você, quando a gente passa por muita coisa, a gente acaba aprendendo algumas coisas que a gente fala assim: "Cara, isso aqui me atrapalha". Eu acho que eu sei a coisa principal, na verdade, cara, pra mim, né, no meu pessoal, na verdade, não querer fazer tudo, né, porque eu acho que eu quero fazer as coisas do meu jeito, né, eu sei até delegar, não é nem questão de não gostar de passar para o outro ali ou opinião do próximo, algo assim. A verdade é de querer abraçar o mundo mesmo, eu querer fazer tudo ali, né, então assim, eu acho que cada um vai ter o seu processo. Então eu acho que o que que eu tenho que desaprender um pouquinho é isso, de querer fazer, acho que todo o processo, né. Tá, e o que você diria para as pessoas, de modo geral, para que elas não passassem pelo as provas de fogo que você passou, para que você encurtasse o caminho da pessoa que está começando a empreender, da pessoa, cara, que às vezes está no mesmo segmento que você, mas encontra dificuldade, ou a pessoa que quer construir uma rede legal como a sua rede. O que você diria para essas pessoas? Qual é o caminho que você encurtaria para elas? Poxa, então, aí vai nessa questão do que nós estávamos pontuando aqui agora, que é a questão
da persistência, né, cara? É você escolher, de fato, o que você se identificar com aquilo ali, né, do que você está fazendo também, que não adianta você não se identificar com o que você está fazendo, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, se você se identifica com aquilo ali, cara, não achar que o curto prazo que vai ser, né, a solução de tudo. A persistência, O cara. trabalho devolve. O trabalho devolve. Então, se você persistir, ter fé, eu acho que a fé, para mim, você já é o principal de tudo, que é você acreditar no que você não vê, né? Então, se você já acredita no que você não vê, cara, se você tem fé naquilo ali, então você já acredita, você já materializou aquilo ali na sua frente, cara. Então, nada pode parar. Então, se você acreditou, você tem fé, materializou aquilo ali, é isso que eu vou fazer acontecer. Então, você vislumbrou aquilo, é só questão do tempo. Então, é a pessoa persistir, entender que, igual que a gente começou no começo da história, que nem tudo vai ser sempre alegria, que vai ter o sobe e desce, e persistir, cara, persistir, fazer aquilo ali que você materializou no seu pensamento, materializar na realidade. Então, eu acho que a persistência e o foco hoje, né, com certeza você tem que estar de mão dada com ter estudo, buscar informação, se lapidar, né, de fato, mas mesmo uma pessoa com estudo, com toda a informação do mundo, se ela achar que ela não vai persistir no que ela, às vezes, pô, pode ser engenheiro, arquiteto, corretor, dentista, Desiste no o que estágio, né? for, não existe a área. Se ele achar que vai ser tudo muito fácil começar e não ficar ali, cara, eu acho que não. Desiste no estágio. Desiste no estágio, pô, desiste no estágio, isso mesmo. Então eu acho que o pilar de tudo vai ser a fé, porque você vai materializar o que você sonhou ali, sem ainda acontecer, e depois acreditar que aquilo ali é só uma questão de tempo. E E ir você pra cima, persistir né? e ir pra cima. Marcha no progresso, cara. Ah, É legal. isso mesmo. E como é que as pessoas conseguem encontrar, pelo menos agora, né? Porque eu acho que esse perfil vai mudar o nome também. Se mudar, eu coloco na descrição do vídeo, porque vocês precisam ir lá ver os vídeos desse cara. Como que eles Pessoal, encontram você? pode me encontrar nas minhas redes sociais, tá lá, @ItaloDMBroker1. Também no meu telefone, me liga, quer comprar um imóvel, quer vender, é 319-9207-1971. Então tem minhas redes sociais e tem o meu telefone para você poder entrar em contato. Tá lá, você vai poder ver todos esses vídeos que o Thiago tá falando, rir um pouquinho junto comigo e vem comprar um imóvel também comigo, vem vender comigo. É lá que pode encontrar. É isso. Hoje, mais um saiu do fogo sem se queimar. E se você também precisa de um plano como o do nosso amigo, o corretor das oportunidades, você pode aproveitar tudo o que nós falamos aqui para aplicar isso no seu negócio ainda hoje. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui e até o próximo Prova de Fogo.